Nós queremos saber por quê, né? Por quê? Olha aqui, doutor Jefferson, vai olhar para essa lente e vai dizer a sua resposta. Doutor Jefferson, o senhor aceitaria ser um dia candidato a prefeito na cidade de Souza? Pereira, a resposta pode até ser fácil, mas para chegar na resposta... Aceitaria ou não, doutor Jefferson? Sim. Por quê, doutor Jefferson? É uma vontade própria, mas é uma coisa que não é a curto prazo, isso é uma coisa a longo prazo, até porque eu tenho algumas metas, alguns objetivos de vida e algumas coisas que realmente, antes de chegar a esse pleito, eu gostaria de concluir. Então, assim, tem minha residência... Realização. Isso, além de realizações pessoais, alguns projetos profissionais. Então, assim, poderia até ser a curto prazo, poderia, mas em virtude do que eu disse, algumas realizações pessoais, alguns objetivos, é uma coisa para se pensar a longo prazo. O senhor, como médico, realiza bastante para a população. Como prefeito de Souza, como o senhor imaginaria servir à população de Souza? Assistencialista, Pereira. Era. Então, ser uma pessoa assistencialista, ser uma pessoa, ser um gestor realmente voltado à parte assistencial à parte da população. Então, esse aí é um sonho futuro que o senhor pretende um dia realizar, se for possível. Se possível, e se daqui para lá a gente também não tiver algumas intempéries no meio que possa desviar isso aí. Assim, até aquela questão de gostar dos bastidores da política, né? O senhor gosta dos bastidores? Então, assim, a questão dos bastidores é interessante. Não gosto de me expor muito, sou apolítico nesse sentido, mas político nos bastidores é sempre bom a gente estar discutindo essas coisas. Como é que o senhor vê a política atual, de um modo geral, tanto municipal como estadual, como a nível nacional? Pereira, a política em si, ela está assim como a gente está passando por diversas modificações por conta da pandemia e isso coincidiu com esse momento também da política. Então, a política ela precisava disso, a política ela precisa de dar uma repaginada. Então, ela precisa, digamos assim, filtrar políticos que tenham interesses mais coletivos, então, que pensem mais na população, políticos que tenham a arte de fazer política, que tenham a política como uma arte, não como uma profissão. Então, assim, a maioria das pessoas hoje quer fazer política de profissão e não dá certo. Então, ao meu ver, então, político é aquele que faz a política como uma arte, né? Então, é a arte de fazer o bem. Então, se chegar um dia a ser político, se chegar, ainda tem essa condicional, é uma coisa que eu até brincava com o pai e com a manhã não quer nem escutar, ela não quer nem escutar falar em política. Ela está pulando só falar, tenho certeza. Vez ou outra saiu uma reportagem a respeito disso, e repercutiu de forma positiva, mas no âmbito familiar, painho é aquele em cima do muro, nem sim nem não, mas manhã ela recriminou em todos os sentidos. Mas a política, Sr. Pereira, só para concluir, mas a política ela precisa realmente passar por uma mudada, ela precisa ser remodelada. Então, a gente tem muita gente boa na política que acaba, entre algumas coisas, tem alguns políticos... Podemos colocar todo mundo na mesma vala comum, justamente. né? Então, assim, mas você sabe... mesmo na política, é verdade. Você sabe que entrou nesse meio, você acaba sendo rotulado, né? Sei. Então, por isso que ela precisa realmente dar essa repaginada para a gente ter realmente políticos que façam da política a arte de fazer o bem. Mas esse sonho... O senhor tem quantos anos, doutor Jefferson? Desculpa a pergunta. Você quer que eu diga a minha idade? Se eu sou mais novo ou mais velho que pai? Não, eu sei que você é mais novo que seu pai, mas tem 35 anos, doutor? Tenho 31. 31 Fiz no final do mês passado. É uma criança, tem uma vida pela frente ainda, viu, Jefferson? Pontos, lá em casa. Calma aí. O negócio não é ponto, é a mãe. É a mãe, o nome dela? É a mãe. Zuleide, dona Zuleide. Calma, dona Zuleide. Ele tem nenhum projeto na vida dele ainda na consolidação profissional, que eu já entendi, né? Mas futuramente vai servir também a Souza nesse ponto aí, dona Zuleide. Vai ser para o bem da nossa sociedade, dona Zuleide. A gente não podemos demonizar nenhum político, não. Olha, eu sempre tenho dito o seguinte, quando os homens de bem não se permitem a governar,
o mal impera. O mal impera. Então é preciso que a sociedade tenha consciência. O seu voto é importante. Então você tem que votar de forma consciente e elegendo as pessoas de bem, pessoas que queiram de fato fazer o bem para a cidade, para que o mal não prevaleça. Esse é o grande momento, viu, Jefferson? Pereira, é bom deixar também bem claro que, independente de pretensões políticas ou não, a gente sempre está disposto a fazer o bem. Então, sempre gosto de uma coisa de mim, é inerente à minha pessoa, gosto de ajudar. Então, eu costumo dizer, não só se ajuda, não só se faz o bem sendo político, né? A gente pode ajudar as outras pessoas fazendo o bem da mesma forma. Dinha. Agora eu vou fazer também, Pereira, a minha pergunta também, porque Dr. Jefferson, eu me lembro, logo quando ele chegou aqui em Souza, ele tinha um projeto assim, interessante, que ele dizia que tem um sonho a realizar ainda, que seria ver se arrumava um carro e fazia a medicina um tipo por mês, era por semana, nos bairros pobres, pessoas que necessitam de um médico. Aí eu falei, esse projeto ainda está de pé, doutor Jefferson? Esse projeto, a gente tentou levantá-lo no começo do ano, inclusive com a ajuda de Padre Paulo, da Paróquia de Santana. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Eu já desenvolvo um projeto social lá no Povo de Deus, juntamente com a Pastoral do Batismo. A gente faz esses atendimentos lá uma vez por semana. Só que aí, devido a essa pandemia, a gente pausou os atendimentos. Né? Mas, Dinha, esse projeto está de pé. A gente tinha tudo para começar esse ano. Não sei se era com carro, não, mas a gente tem um local. De início, a gente está pensando no ginásio, onde é feito as missas. Hoje é feita a Eucaristia da igreja por conta da construção da nova matriz. Então, a gente tem uma ideia de fazer em algum canto, a gente fazer a triagem de alguns bairros. Certo. A gente ia pedir ajuda de colegas médicos, de colegas dentistas, laboratório, enfim. A gente ia fazer uma ciranda de serviço, justamente para abranger essas comunidades mais carentes aí. Pois